Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a este que é o nosso sétimo dia de caminhada pelas Escrituras até chegarmos ao dia do nascimento do nosso Salvador, em que nós comemoramos o Natal. Quero então te convidar mais uma vez a você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Eu vou fazer apenas a leitura do primeiro e do segundo versículo, que diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Não vou, meus irmãos, fazer a leitura do restante da história, porque é uma história conhecida de todos. Mas aqui vemos um momento em que Deus, ele põe Abraão à prova, no sentido de Abraão entregar a maior riqueza que ele possuía em sua vida, que era o seu descendente, que era o seu filho. E o pior, meus irmãos, que era o filho da promessa de Deus. Era o filho que Deus havia prometido a ele há muitos anos atrás, e por obra de graça, misericórdia e pelo cumprimento da sua aliança com Abraão, Deus concedeu a ele e a Sara este filho. E agora Abraão se vê diante de uma situação terrível. Deus pedindo a ele o seu filho, seu único filho, em oferecimento, em holocausto, para pô-lo, ele não sabia, nós sabemos, para pô-lo à prova, como diz aqui o texto das Escrituras. Vemos, meus irmãos, aqui mais um tipo daquilo que Deus iria estar realizando futuramente em relação ao seu próprio filho. Deus está aqui já dando indicativos do quão seria para ele sofrível ver o seu próprio filho tomando sobre si cada um dos nossos pecados, as nossas enfermidades, e sendo morto naquele madeiro por aqueles que Deus um dia criou, formou. Deus já está aqui dando a nós, meus irmãos, provas incontestáveis da grande obra que ele viria a fazer através do nascimento do Messias. Deus já está dando aqui a cada um de nós indicativos, meus irmãos, de como nós podemos sim, independente da circunstância, independente da situação, sermos fiéis ao Senhor, como Abraão foi fiel, porque Abraão levou o seu filho para oferecê-lo como holocausto. No final de tudo, quando ele já estava quase por realizar esse sacrifício, Deus o interrompeu e entregou a ele, proveu a ele então o animal para o sacrifício, e Abraão passa a ser conhecido por todos nós como o pai da fé. Um homem que seria capaz, por ordem de Deus, tamanha sua fidelidade e o seu amor por Deus, de entregar o seu próprio filho. Assim, meus irmãos, como Deus também nos entregaria o seu próprio filho para morrer a uma morte que seria nossa, para nos substituir numa maldição de cruz, porque era para nós estarmos ali naquele madeiro, derramando o nosso próprio sangue. Mas, como Deus havia prometido em Gênesis capítulo 3, versículo 15, era necessário que aquele que ele viria a enviar pisasse a cabeça da serpente e, por consequência, nos desse vitória sobre o mal. Vemos aqui mais uma vez, meus irmãos, Deus providenciando. Vemos aqui mais uma vez, meus irmãos, Deus rebustecendo esta futura geração, estes futuros descendentes. Deus fortalecendo o coração destes homens e mulheres para que permanecessem fiéis ao Senhor. Vemos aqui mais uma vez o Senhor agindo na história do homem, proporcionando a confiança necessária para sabermos que Ele é Deus e Ele faz aquilo que Ele quer
aquilo que lhe aprouver. Portanto, meu irmão e minha irmã, quando Deus envia o seu Filho Jesus, Ele envia já tendo nos dado provas do tamanho sacrifício que seria Cristo morrer naquele madeiro pelos nossos pecados. Quando aquele menino, quando aquele recém-nascido sai do ventre de Maria, ele sai para morrer. Ele sai para ocupar o nosso lugar e nos conceder vida eterna e paz com Deus. Deus, através de Abraão, nos dá provas que não seria um sacrifício humano que viria a vencer todo o mal, que viria a nos limpar e purificar dos nossos pecados. E no futuro também não seria todos os serviços prestados no tabernáculo, todos os sacrifícios das festas instituídas pelo Senhor, que viria a salvar o homem definitivamente. Era necessário que Deus descesse do seu trono, se fizesse homem, se fizesse carne, habitasse em nosso meio, e então naquele madeiro entregasse sua vida e derramasse o seu sangue para nos santificar e nos purificar dos nossos pecados. Vemos aqui então, meus irmãos, Deus já dando vislumbres do futuro nascimento e morte de Cristo. Vemos Deus atuando na história para que o seu povo cresça, para que o seu povo se desenvolva, para que o seu povo fosse fiel a Ele e a sua palavra. Deus é bom, meus irmãos, e Ele vai continuar, como vamos ver, conduzindo toda a história do seu povo para preparar o nascimento do Salvador. Obrigado, Senhor, por tua fidelidade. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, capaz de entregar o seu próprio Filho para morrer por pecadores, para morrer por inimigos. Obrigado, Senhor. Abençoe o meu irmão e minha irmã neste dia que se inicia. Seja com eles, Senhor, eu te peço. E assim ora em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.